Quem nunca ficou magoado? Quem que já, por alguma atitude que algumas pessoas fizeram, não fica com aquele sentimento guardado por anos e anos, relembrando aquelas situações que fizeram chatear? Né? A gente fica com uma mágoa mesmo, né? Aquele sentimento que perpetua e vai fazendo mal por anos a fio. Então, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre mágoa e espero que contribua para dissolver esse sentimento que só faz mal para quem guarda. Aquele que é alvo do sentimento, aquele que causou, a vida dele seguiu e a mágoa não vai resolver nada para quem sente. É o que nós vamos ver no vídeo de hoje, espero que gostem. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aí ao Terapia pela Palavra. Estamos aí na sequência de vídeos, né, falando sobre os problemas de cotidiano, psicológicos, né, depressão, culpa, ansiedade, né, falando sobre rejeição, sobre injustiça. Agora nós vamos falar um pouco sobre mágoa, que é um sentimento que acaba decorrendo, né, de um sentimento de rejeição, às vezes de uma injustiça cometida, e isso fica guardado aí, um sentimento por anos e anos que acaba podendo gerar muitos outros problemas mais graves, né? Um sentimento retido, negativo, ele não vai trazer benefício jamais para a pessoa. Então vamos fazer como no todos os outros que eu tenho feito ultimamente, dividir em parte 1 e parte 2, sendo que a parte 1 eu vou trazer os elementos bíblicos e na parte 2 eu vou trazer os elementos mais psicológicos, né? O que é a psicologia aí pode nos ajudar a dissolver esse sentimento. E o caso bíblico que eu vou pegar é o caso de Pedro, que está lá em Lucas 22, versículos 54 a 62. Lá especificamente mostra onde Pedro nega Cristo por 3 vezes. Por que eu estou pegando isso, né? Porque quando na nossa vida a gente sofre negativas, sofre rejeições, injustiças e a gente não fica magoado, né? E Cristo sofreu uma negativa dessa 3 vezes no momento pior que Cristo estava vivenciando e precisava ali de um apoio e Pedro negou. Quantas vezes isso não acontece na vida da gente, né? Alguém, quando a gente mais precisa, faz alguma coisa que atinge aquilo que às vezes a gente mais odeia, aquilo que a gente mais abomina, e a pessoa faz aquilo, ou no momento onde você espera um apoio, a pessoa não dá, e aí acaba guardando mágoa, né? Não tem como não sentir esse sentimento. Agora a questão é o perpetuar isso por muito tempo, né? E Cristo, logicamente, ele não guardou mágoa de Pedro por isso, e no final do vídeo nós vamos entender o porquê. Esse sentimento que a gente tem é normal a gente ter, né? Porque as pessoas fazem alguma coisa com a gente se sente injustiçado, rejeitado, a gente fica magoado com aquela atitude. É normal, mas assim, é saudável? É bom ter? Eu acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque quando a gente fica guardando mágoa, a gente deixa um pouco de ser protagonista da própria história. A gente passa a viver uma história contada a partir de um ato que a pessoa cometeu com a gente e a gente, como vítima, fica preso nessa posição e não mais faz aquilo que eu gostaria de fazer por mim mesmo, sendo protagonista da minha história, e fica guardando um sentimento por uma pessoa que fez uma atitude comigo e minha vida passa a viver em torno disso. Ou seja, o protagonismo da minha vida se foi. Por isso que eu acho que o sentimento de mágoa é negativo. É claro que
numa situação aí, né, que acontece num instante, a gente, né, ficar impactado e guardar um tempinho ali, uma semana, e aquilo ficar remoendo dentro da gente, é natural, até vai, mas tem pessoas que guardam mágoa aí de 10, 15, 20 anos. Então ela passa a viver a vida um pouco presa nesse sentimento. E o protagonismo some um pouco, não totalmente, né? Porque a pessoa vai continuando vivendo a vida dela, mas sempre que dá, aquela mágoa, aquele sentimento fica. E quantas vezes relações não terminam, não acabam por uma atitude que o outro comete com a gente, às vezes ferindo a nossa confiança e tal, e guarda esse sentimento, né? E ele só faz mal, mais para a gente mesmo, do que às vezes pelo outro. Às vezes o outro lá está se remoendo de culpa. Se aquele magoado conversasse com aquele que sente culpa, o que sente culpa ia diminuir essa culpa e poder fazer diferente, e aquela mágoa ia poder dissolver, né? Eu acho importante a gente pensar o porquê que a gente fica magoado, é o que a gente vai ver no segundo vídeo. E entender também que nas relações as pessoas elas não são perfeitas. Fracassos ou você vai cometer ou alguém vai cometer. E algum erro, algum pecado, né, que a pessoa pode cometer com você ou você com a pessoa vai acontecer. E não existe um erro pequeno, um erro grande. É claro que, se a gente for pensar dentro das nossas leis, existem crimes que têm mais uma punição maior de tempo e outras menor de tempo pela gravidade. É claro que isso existe, mas a gênese do mal é a mesma. Né? Às vezes alguém comete alguma coisa por você por um ciúme, por uma vaidade, por um orgulho, que é a mesma gênese de um erro muito maior também ou um erro muito menor. Às vezes a gente se coloca numa postura vaidosa de achar que eu não faria tal coisa, mas a gente não sabe as circunstâncias por que a pessoa cometeu também. Se a gente, na circunstância igual ou um pouco pior, se a gente também cometeria. Eu não digo que a gente tem que ficar sendo submisso às situações das pessoas, as pessoas fazendo maldade com você e você continuar. Eu não estou dizendo isso, mas eu quero refletir aqui com vocês que guardar o sentimento de mágoa por algo feito prejudica a si mesmo. Você não precisa continuar no relacionamento, de amizade, de trabalho, amorosa, enfim. Mas também guardar mágoa não vai ser benéfico para você. Se você não consegue perdoar por motivos próprios e tal, ou consegue perdoar, mas não quer continuar convivendo, beleza, mas a mágoa ela vai te fazer muito mal. E o que eu vejo muito, as pessoas acabam tendo uma autocompaixão muito exagerada quando alguém faz algo com ela mesma assim, então ela se coloca numa posição tão vitimizada que vem uma autocompaixão assim tão forte que ela precisa quase que uma aprovação ou alguém que fique ali toda hora em cima, não foi assim e tal, desculpa, perdão. Parece que ela fica alimentando isso, se colocando numa posição exagerada de vítima, né? Talvez ela tenha, de fato, sido vítima, mas se perpetuar nesse lugar, como eu falei lá atrás, perde o protagonismo. Porque a vítima, ela foi alvo, ela foi um objeto na situação ali. Mas ela não precisa continuar sendo objeto dessa situação. Vai ser sujeito e continua a sua história. Então essa autocompaixão, esse exagero acaba também minando um pouco. E no exemplo que eu peguei aqui de Pedro, né, negando Cristo 3 vezes, Cristo estava no pior momento, ele não ficou lá, Pedro, o que ele fez comigo e tal, ele continuou o que ele tinha que fazer ali.
Ele não estava preocupado se Pedro tinha negado ou não. Ele continua. Ele tinha um objetivo, ele continua no objetivo dele. Chateia e tal a situação, mas segue em frente, né? Em Tiago 1, versículos 19 e 20, diz assim, olha, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por que eu estou colocando isso no sentimento de mágoa? Porque quando uma situação acontece, a tentativa nossa, às vezes, é nos vingar, é procurar uma justiça. Aquela mágoa, às vezes, vai crescendo e aquele sentimento de raiva vai subindo, de ira vai se alimentando e querendo fazer com que o outro sinta aquilo que você está sentindo. Aquele mal que a pessoa te causou, você acaba querendo que essa pessoa sinta esse mal também. Então, isso acaba não trazendo relações saudáveis, a relação fica conflituosa, ela não rompe ou não se perdoa e ela continua de forma saudável e segue dali para frente. Então, por isso esse versículo, né, assim, tardios para irar-se, porque a ira não promove a justiça de Deus. Alguns podem dizer, mas na Bíblia fala muito que Deus irou contra aquilo, Deus irou contra aquilo outro. É claro que quando a gente escuta uma coisa dessa, contra aquilo que é de Deus, a justiça divina, contra aquilo que são os seus preceitos de valores morais aí, né? É claro que a gente tem que ficar descontente, nos irar sim contra isso, mas não contra as pessoas. A gente tem que buscar fazer as ponderações de uma forma mais tranquila. A ira, ela não produz um diálogo, uma reflexão interessante nessa relação. E aí eu quero encerrar, como eu disse, como que Jesus acabou tratando essa negativa, né? essa negação, na verdade, de Pedro 3 vezes contra ele. Olha o que acontece depois que Cristo, quando ele teve a ressurreição, ele voltou, olha o que Cristo fez com Pedro. Está lá em João 21, versículo 15 a 17. Lá fala que, eu estou só citando aqui, vocês leem, tá? Jesus pergunta lá 3 vezes para Pedro se ele o ama. E numa tradução aí do hebraico, né? A pergunta não é assim, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? A tradução fica para nós assim, mas parece repetitivo. Quando Jesus pergunta a primeira vez, Pedro, você me ama? Existe na descrição lá do hebraico 3 tipos de amor. O amor eros, erótico, né? O amor filia, que é mais de amizade, e o amor ágape, que é o amor divino, o amor incondicional. Então, quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama pela primeira vez, está dizendo assim, Pedro, você me ama no amor erótico, amor filia, no amor? Ele, claro que eu te amo. Na segunda vez, a mesma coisa. Pedro, você me ama, mas no sentido de filia, no amor erótico. E o erótico aqui, gente, não é sexual, não, é amor carnal mesmo. E Pedro, claro. E na terceira vez, Jesus não pergunta do amor erótico e do amor filia. Ele pergunta assim, Pedro, você me ágape, ou seja, você me ama incondicionalmente? E aí Pedro responde, o Senhor sabe que não.
e fica triste. O que isso mostra, essa história de Pedro, nessa conversa com Cristo, aí, quando Cristo pergunta 3 vezes? Cristo dá a chance para Pedro olhar para si mesmo e reconhecer as suas fragilidades, reconhecer os seus erros e seguir em frente e se perdoar daquele erro cometido lá. Porque Pedro ele ficou num sentimento guardado ali de culpa muito grande. Pedro, se você for ler o relato lá quando ele nega Cristo por 3 vezes, ele ficou muito mal e chorou desesperadamente. Ou seja, às vezes quando alguém comete uma atitude com a gente ali, a pessoa está mal. Não vou dizer que são todos e tal, às vezes as pessoas não estão nem aí, faz maldade, não estão nem aí. Mas aqui nesse caso, sim, a gente não sabe qual é o caso de verdade. E mesmo se for um caso assim, né, de uma pessoa fazer por maldade também, não cabe a nós julgar, né? Então, olha que interessante que Cristo fez. Promoveu uma reflexão de Pedro. Quando Pedro nega 3 vezes, Cristo dá a chance 3 vezes de Pedro olhar para si e falar assim: eu não posso, não é jurar, né? Mas eu não posso assumir certas coisas que ainda não sou capaz. E às vezes a gente fica condenando e julgando uma pessoa por coisas que ela ainda não é capaz. No vídeo de rejeição eu falei isso, né? Às vezes a pessoa rejeitada fica tão magoada, mas diz muito mais aquele que rejeita, né? Às vezes ele tem uma história lá tão complicada e guardar mágoa vai gerar mal para quem é rejeitado, para quem é injustiçado. Porque já sofreu uma rejeição, já sofreu injustiça. Ainda guardar a mágoa é perpetuar a injustiça e a rejeição. Eu já escutei uma frase que é assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Ou seja, o acontecimento ali, não tem como, você vai sentir a dor, é inevitável. Mas o sofrimento, ou seja, a perpetuação dessa dor é opção sua. Então cabe a gente refletir, buscar a gente com a gente mesmo, ou às vezes num psicólogo, num amigo, num aconselhador aí, né, um pastor e tal, que a gente pode fazer para a gente olhar e se livrar desse sentimento. Mas no próximo vídeo eu vou trazer elementos interessantes que a gente pode pensar e construir melhor e não mais ficar vinculado a esse sentimento. Então espero que gostem do vídeo, mandem perguntas aí e se inscrevam no canal também. Um abraço e até o próximo vídeo.